Se alguém observasse o mundo hoje, poderia achar que sempre foi assim. Cidades iluminadas, comida nas prateleiras, tecnologia por todos os lados. Mas o conforto que chamamos de rotina é uma raridade na história humana. Por mais de 99,9% da nossa existência, acordar significava enfrentar a pergunta: vamos sobreviver hoje? E nós nem fomos os únicos humanos, então imagine um universo há 4,5 bilhões de anos. Não havia vida, nem mares, nem florestas. Apenas poeira e rochas girando em torno de uma estrela recém-nascida, o nosso Sol. E mesmo nesse caos, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A Terra começava a nascer. Pequenos fragmentos de rocha colidiam incessantemente, atraídos pela força silenciosa da gravidade. Aos poucos, essas colisões deram forma a uma esfera incandescente. Um planeta ainda em magma borbulhante, com temperaturas sufocantes e uma atmosfera tóxica de gases queimantes. Ainda assim, cada explosão, cada onda de calor e cada fragmento lançado ao espaço era um passo silencioso rumo à criação do planeta que conhecemos hoje. Então veio o impacto que mudaria tudo. Outro planeta, do tamanho de Marte, colidiu com a Terra. O choque lançou trilhões de toneladas de detritos ao espaço. E desses restos, nasceu a Lua, tão próxima que sua gravidade provocava ondas gigantescas nos oceanos primordiais. Nos milhões de anos seguintes, a Terra sofreu um bombardeio implacável de meteoritos. Alguns traziam água, outros traziam os ingredientes básicos da vida. Cada gota de água que hoje bebemos pode ter viajado milhões de quilômetros pelo espaço antes de chegar aos oceanos rasos e turbulentos do planeta. Enquanto a crosta terrestre esfriava e se solidificava, ilhas vulcânicas começavam a emergir das profundezas, resultado do magma que brotava incessantemente do interior do planeta. Com o tempo, essas ilhas se fundiam lentamente, formando os primeiros continentes primitivos, ainda instáveis e cheios de vulcões ativos. Mas a vida ainda não ousava subir à superfície. O calor extremo e a radiação solar eram mortais, forçando os organismos primitivos a se esconderem nas profundezas dos oceanos, onde a água oferecia proteção. E os primeiros passos da vida podiam florescer em segurança. Então, há cerca de 3,8 bilhões de anos, aconteceu o milagre mais silencioso da Terra. Surgiram as primeiras bactérias unicelulares. Algumas dessas pequenas criaturas se organizaram em colônias chamadas estromatólitos, que cobriam fundos de oceanos rasos como tapetes microscópicos. Neles, a fotossíntese começou a acontecer, um processo em que a luz do sol era transformada em alimento, liberando oxigênio como subproduto. Esse oxigênio, aos poucos, começou a se acumular na atmosfera, criando as condições que bilhões de anos depois tornariam o planeta respirável e capaz de abrigar formas de vida mais complexas. Cada sopro de oxigênio daqueles estromatólitos foi um passo silencioso, mas fundamental, rumo à vida como a conhecemos hoje. Placas tectônicas se moviam lentamente, colidindo e separando continentes, enquanto vulcões cuspiam rios de lava incandescente e liberavam gases tóxicos que moldavam a atmosfera. Supercontinentes surgiam majestosos apenas para se fragmentarem novamente, rearranjando oceanos e alterando climas em escala global. Em certos períodos, a Terra mergulhou em eras glaciais tão intensas que oceanos, montanhas e florestas ficaram presos sob camadas de gelo, transformando nosso planeta em uma verdadeira bola de neve, refletindo quase toda a luz do Sol e desafiando a sobrevivência das primeiras formas de vida. Ainda assim, a vida persistia. Há cerca de 540 milhões de anos, a vida explodiu em complexidade na explosão cambriana. Os oceanos, antes dominados pelos micro-organismos unicelulares, se encheram de uma diversidade de formas de vida nunca antes vista. Surgiram criaturas com esqueletos, conchas e estruturas complexas, desde os trilobitas, com seu corpo segmentado, até os predadores primitivos com mandíbulas afiadas. Esse período marcou o início de ecossistemas sofisticados, onde caça, defesa e competição moldavam a evolução. E depois, a vida se aventurou na terra firme. Plantas, musgos, samambaias e insetos gigantes começaram a dominar os continentes. E muito mais tarde, os primeiros vertebrados que caminharam sobre a terra firme. Milhões de anos mais tarde, os dinossauros dominaram cada canto da Terra, de florestas densas a desertos escaldantes, assumindo o papel de reis indiscutíveis do planeta. Mas esse reinado não seria eterno. Erupções vulcânicas colossais que liberavam lava, gases tóxicos e cinzas por milhares de quilômetros, combinadas com impactos devastadores de asteroides, alteraram drasticamente o clima e dizimaram grande parte da vida. Nesse cenário de catástrofe global, os dinossauros foram varridos da superfície
E os mamíferos, até então discretos e pequenos, encontraram espaço para se expandir. Silenciosos e adaptáveis, esses ancestrais tímidos começaram a explorar novos habitats. E então, há 6 milhões de anos, nossos ancestrais se separaram dos outros primatas. Mas o que isso significa? É o momento em que a evolução humana começou a se diferenciar da evolução dos nossos parentes primatas mais próximos. E, finalmente, há cerca de 2,8 milhões de anos atrás, surgiu o gênero Homo. Ele é caracterizado por mudanças evolutivas próprias, incluindo o bipedalismo, uso de ferramentas e capacidades cognitivas maiores. Transformações geográficas enormes moldaram esse cenário. O levantamento da Cordilheira Leste Africana fez desaparecer florestas densas, substituindo-as por planícies abertas e secas. Nesse novo ambiente, ficar de pé não era apenas uma vantagem, era essencial. O bipedalismo permitiu que esses primatas observassem predadores e presas à distância, alcançassem alimentos em árvores baixas e explorassem territórios antes inacessíveis. Quando o Homo sapiens apareceu, há 200 mil anos, não estávamos sozinhos. Pelo menos 6 outras espécies humanas caminhavam sobre a Terra, algumas com inteligência e habilidades comparáveis às nossas. Hoje, restamos apenas nós, sobreviventes de uma linhagem diversa. Sobreviver e evoluir foi um processo lento. Por quase 2 milhões de anos, avançamos lentamente até dominar o fogo. As tentativas iniciais datam de 1,5 milhões de anos atrás. Foram 500 anos até a domesticação do fogo, que mudou completamente o modo de vida, acelerando nossa evolução física e cultural. E há 300 mil anos desenvolvemos cooperação em larga escala. Não apenas sobrevivendo, mas aprendemos a cooperar, comunicar, transmitir conhecimento e criamos cultura, tornando-nos a espécie mais adaptável e socialmente complexa do planeta. Ainda éramos caçadores-coletores, mas altamente sofisticados. Então, há 12 mil anos, a agricultura transformou tudo. Produzir alimento em grande escala permitiu que parte da população se especializasse. Alguns cultivavam, outros inventavam. Vilas se tornaram cidades, cidades se tornaram impérios. As conexões humanas se multiplicaram, acelerando o progresso. A agricultura não apenas mudou nossa alimentação, mas também permitiu especialização, crescimento populacional, organização social complexa e progresso tecnológico, transformando completamente a vida humana. Cerca de 500 anos atrás, século XVI, a Revolução Científica começou a desvendar o universo. Séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial redefiniu a produção e a sociedade. Décadas de 1940 e 1990, computadores e internet conectaram bilhões de pessoas instantaneamente. Nos últimos 500 anos, a ciência, a indústria e a tecnologia digital transformaram radicalmente o conhecimento, a produção e a forma como nos conectamos. Hoje, vivemos na era mais próspera da história humana. Alteramos oceanos, florestas e a atmosfera. Lançamos máquinas ao espaço, observamos galáxias distantes e acumulamos conhecimento inimaginável para nossos ancestrais. E, ainda assim, carregamos dentro de nós cérebros moldados para sobreviver em savanas. Somos antigos por dentro e futuristas por fora. Vale lembrar, estamos vivendo o período mais extraordinário já experimentado por qualquer humano. E ainda não acabou. A Terra incansável continuará a se reinventar. E a vida continuará a se adaptar. O próximo capítulo ainda está por vir. E nós somos apenas uma página dessa história infinita.